Eu trouxe hoje aqui um livro chamado Companheiro Vasco. Olha, tu usaste esta coisa, chama-se Companheiro Vasco. Tem a fotografia de Vasco Gonçalves na capa, uma fotografia de Vasco Gonçalves na capa, e um colega nosso, que não é assim tão novo como isso, perguntou: quem é esse? É sério? E depois viu o Companheiro Vasco e identificou, pronto, tinha memória. Portanto, não é... o Gonçalves, quer dizer, mais do que o auge do PREC, o quinto governo é o auge do gonçalvismo, do chamado gonçalvismo. Porque depois, a partir do sexto governo, aliás, a partir de metade deste governo, já se percebe que o sentido, digamos, do país vai começar a inverter. Aliás, no dia em que este governo toma posse, portanto, 8 de agosto, mais do que recordamos esse dia pela posse do quinto governo, recordamos esse momento por um documento que foi divulgado nesse dia. Quer dizer, foi assim, digamos, é da véspera, é um documento da véspera, mas é publicado na imprensa desse dia, que é o documento dos 9, ou o documento Melo Antunes, que é um documento que diz o quê? Basicamente é um documento que diz que o caminho para um regime, digamos, havia divisões no MFA, o MFA estava em transe, literalmente em transe, portanto, e os oficiais mais moderados, repara, estamos a falar de oficiais que eram, vendo hoje por hoje, muito à esquerda. Portanto, é um documento que, entre outras coisas, diz que em Portugal não haverá social-democracia. Social-democracia é identificada com países horríveis, como a Suécia, por exemplo, e, portanto, mas que eram capitalistas. Portanto, tínhamos que ir para o socialismo. E se não podíamos era ser uma coisa autoritária, como se estava a começar a tornar evidente, porque tinha havido uma sucessão de acontecimentos nos meses anteriores, porventura os mais conhecidos e aqueles que também do ponto de vista da imprensa internacional acenderam as luzes vermelhas, as luzes de alerta, foi primeiro a ocupação da Rádio Renascença, emissora católica, e depois o caso República. E o caso República é talvez aquele que é mais relevante, e rapidamente a percepção de que há uma grande parte do país que está contra o que está a acontecer. E isso tem uma manifestação muito evidente umas semanas antes, no 18 de julho, e o 18 de julho é uma data que essa porventura nós recordamos mais. Sabes? Não, a manifestação da Alameda. Da Alameda. Portanto, o número exato de pessoas não se sabe quais eram, mas a Alameda porventura nunca esteve tão cheia. A Alameda nunca esteve tão cheia, talvez no 1º de maio de 74, mas que, com a manifestação convocada pelo Partido Socialista, onde foi literalmente toda a gente, apesar de haver barricadas, ou quase barricadas, à entrada de Lisboa, para evitar que as pessoas chegassem e viessem para essa manifestação. Foi gigantesco, é um momento alto de Mário Soares e muito determinante, mas que já vem na sequência do caso República, da saída do PS do governo, depois o PPD também sai, mas para, estamos ainda numa época muito indefinida. Sá Carneiro tinha estado doente, tinha saído do país e ainda não tinha regressado. O líder do PSD é Emílio Guerreiro. Emílio Guerreiro é uma figura histórica até da oposição ao Estado Novo, que substitui Sá Carneiro quando ele está doente. Há neste período, em julho, o primeiro congresso da JSD. E sabes quais eram as fotografias que estavam por trás do palco? Não. Marx e Engels. JSD. Portanto, o tempo... Muito bom. Quer dizer, é outro tempo. É outro, não só é outro tempo, como muitas vezes fazer aquilo que algumas pessoas hoje fazem, que é ir buscar textos escritos nessa altura, até pelo próprio Sá Carneiro, como sendo textos gravados na pedra. Quer dizer, toda a gente, como eu disse, toda a gente tinha que ser socialista, não era social-democrata, era socialista. Portanto, nesta altura, e portanto, é um período muito especial. Quando nós chegamos a este momento, já se percebe que o quinto governo, porventura, para Vasconcelos, é um governo do vai ao racha, e isso é muito claro
na forma, nos discursos que ele faz nesse período, e o mais famoso dos quais é o discurso de Almada, 1h40, em termos de transmissão televisiva, muitas interrupções, mas há outros discursos desse período que são, num mínimo, quer dizer, até porventura mais significativos. Há um discurso que ele faz na Assembleia das Forças Armadas, numa Assembleia do MFA, onde ele diz a certa altura que não, isto que o hotel quer de mandar as pessoas para o campo pequeno, não é para o campo pequeno, é para campos de trabalho. Eles têm que ir para campos de trabalho. Portanto, e o discurso de Almada é dizer que todos os jornais que não estavam alinhados com o governo, que eram críticos, e eram, em alguns casos, muito críticos, eram pasquins, era libertinagem, e isso tinha que acabar. Porque ou se estava com a revolução, ou se estava contra a revolução. Portanto, ou és por mim, ou és contra mim. Portanto, o que é uma lógica muito clara de um caminho autoritário. Portanto, se diverges de mim, estás contra mim. E se estás contra mim, estás contra o povo, estás contra a liberdade, és fascista. Este. Isto foi dito, não estou a inventar, ele disse isto e repetiu várias vezes no discurso de Almada. E noutros discursos que fez neste período, designadamente um discurso também na tomada de posse dos secretários de Estado. Que também é um discurso importante. Secretário de Estado, onde pela primeira vez houve um nomeado para as relações com os países socialistas. Havia um secretário de Estado do Comércio com os partidos socialistas. Com os países socialistas, não é? Não com os partidos, com os países socialistas. Isto é, com os países do Pacto de Varsóvia, não é? É um momento que mas há sinais de que isto já está, de facto, a virar logo nessa altura, e não é só por causa do documento 9. Porque quando é a posse, no dia 8, do governo, há um discurso de Costa Gomes que deixa Vasconcelos surpreendido, porque Costa Gomes, que era o Presidente da República e que era procurava sempre manter os equilíbrios todos, nesta altura ele ainda faz parte de uma espécie de triunvirato, que era Vasconcelos e era Otelo, portanto um diretório. Esse diretório vai expulsar do Conselho da Revolução nessa altura, portanto é uma pessoa que está a fazer equilibrismos, repara, porque esse diretório vai expulsar do Conselho da Revolução os 9, mas ao mesmo tempo Costa Gomes vai dizer nesse discurso que o 5º governo é um governo de passagem. Claramente. Sim. Pronto. E há inclusive um momento nessa altura em que há uma manifestação de apoio a Vasconcelos em Belém, em que repara, Belém é onde está Costa Gomes, Vasconcelos está naquela varanda, enfim, o nosso atual presidente nunca, exceto passear no jardim, não creio que tenha ido para a varanda acenar a multidões, isso já não acontece há muitas décadas, mas as pessoas aplaudem Vasconcelos e subiam Costa Gomes. E ele diz para Vasconcelos, como estás a ver, já não estamos bem no mesmo barco. Quer dizer, as palavras não são exatamente estas, mas o sentido é este. Apesar de Costa Gomes, no meio disto tudo, ainda vai ao RSS. Portanto, o que só prova a ingenuidade e a candura de Vasconcelos, porque ninguém diria isso a Costa Gomes sem ser posto fora do barco. Quer dizer, pronto. Porque é a racionalidade absoluta, a inteligência e a duplicidade de alguém que é um pensamento tático, que é Costa Gomes, não é? Face a alguém que é objetivamente, pode dizer-se tudo do ponto de vista ideológico, mas que é alguém muito frágil. Quer dizer, e muito transparente. Absolutamente transparente naquilo que ele pretendia, na forma como discursava, nessas coisas todas. Agora, apesar deste aviso, este governo vai governar como se fosse um governo de plenos poderes. Este governo vai fazer nacionalizações. É evidente. E muitas, não são meia dúzia, as cervejeiras, a Sete Naves, os taleiros navais de Viana do Castelo. Porque muito do que tinha sido anunciado não tinha sido concretizado, que é normal, não é? Apesar de ser um processo revolucionário, não tinha sido concretizado. A 11 de março é anunciado uma série de coisas. Mas muitas das coisas não estavam concretizadas. E, de facto, vão ganhar. Aliás, a questão do Tribunal Revolucionário vai ganhar força de lei nesta altura. Sim, sim. É um governo de passagem. Aliás, há uma coisa que nós às vezes não temos bem noção. Eu recomendo também, enfim, é um processo que está a decorrer ao mesmo tempo que estes, que é o processo da reforma agrária. A lei é publicada já nas vésperas do 5º governo, mas ainda vem do governo anterior. O ministro é Oliveira Martins, que era um professor do Instituto Superior de Agronomia e que continua.
O resto da história, enfim, houve 2 restos da história sobre a reforma agrária, ou sobre o Alentejo antes da reforma agrária e da reforma agrária, e neste último, o Rui Ramos, recorrendo muito ao livro de António Barreto, Anatomia de uma Revolução, portanto, sobre este período, explica até que ponto a reforma agrária, mais do que a mitologia do movimento social dos trabalhadores sem terra que ocupam as terras, é um movimento político. E talvez o sinal mais evidente disso é que a maior parte das ocupações de terras ocorrem não antes, ocorrem já depois de ter caído o 5º governo, ocorrem em setembro, no mês de setembro. O 5º governo cai no princípio de setembro, já se começa sinal de que as negociações para o 6º governo começam logo a 30 de agosto, com a indicação de Pinheiro de Azevedo. O governo só tomará a posse a 19 de agosto, mas a maior parte das ocupações de terras ocorrem nesta altura e organizadas, a partir, quer dizer, de cima para baixo. Sim, e não de baixo para cima. Isto é, de artilharia de vendas sim, novas, em alguns casos com militares, noutros casos apenas com as estruturas sindicais que eram comandadas, claro, pelo PCP. Pronto. Já tinha havido, claro, ocupações antes, algumas até selvagens, no sentido de que eram anteriores à lei, ou até iam para além daquilo que eram os limites da lei, porque a lei colocou alguns limites, pequenos, mas colocou alguns limites àquilo que seria a reforma agrária, e é uma indicação de que há aqui claramente uma tensão muito grande, e o país já está muito dividido nesta altura. Quando nós vamos ver o que se passa ao longo de todo o mês, todos os dias, há episódios violentos. A esmagadora maioria deles são na parte norte do país e são assaltos, assédios ou a livrarias, ou cooperativas, ou instituições de partidos do PCP para a esquerda. Pronto. Quer dizer, assaltos os primeiros até acontecem porque há reação, há manifestações contra esses partidos. É o caso de Braga, que ainda é durante o mês de julho, em que há um grande comício, onde aliás fala o arcebispo, há fotografias desse comício, que eu creio que na altura nem sequer foram publicadas na imprensa portuguesa, são publicadas na imprensa internacional. Era muito difícil fotografar. Mas há uma fotografia desse comício impressionante. A RTP não chegava lá, quer dizer, mesmo que tivesse essa intenção, não chegava lá porque não conseguia. E depois a rádio às vezes fazia alguma coisa e os jornalistas era muito difícil porque eram muito hostilizados. Mas apenas para que se perceba, a 20 de julho de 75 são atacadas sedes, ou instituições ou espaços associados com os comunistas em Porto de Mós, Leiria, Alcanena, Moimenta da Beira, Estarreja, Caldas da Rainha e Viseu. Há a grande manifestação em Viseu de apoio ao episcopado. A 21 de julho, ou seja, no dia seguinte, já estão em Estarreja, Aveiro, Oliveira das Meias, Castelo Branco, Ponta Delgada. Em Matosinhos ficam feridas 14 pessoas durante o ataque à sede do MDP-CDE e o conflito acaba fisicamente dentro da própria Câmara Municipal de Matosinhos. Portanto, nós estamos depois em Braga já é 23 de julho, Valença, Oliveira das Meias, 24 de julho já estão em Voga, Ancião, Leiria, Moris. Portanto, eu podia continuar. Em Braga há dezenas de milhares de pessoas no comício que é portanto, numa rua que vai dar à Sé, portanto, mas que é uma rua muito grande. O comício era de quem? O comício era um comício de apoio. Há apoio, é um comício, basicamente é um comício anticomunista, de apoio, naquele caso, também ao episcopado, como houve em vários sítios, por causa da Rádio Renascença. Por causa da ocupação da Rádio Renascença. Quer dizer, é o pretexto. Não é o pretexto, é o que desencadeia. É o que desencadeia o problema. Porque tinha havido, da parte, designadamente, de Mário Soares, uma preocupação. Não vamos repetir os erros da Primeira República, portanto não vamos ser, o 25 de Abril não pode ser anticlerical. E ele tem sempre essa preocupação, fala muito com a Igreja, com os bispos, e a própria Igreja se divide muito rapidamente. A Igreja divide-se entre os chamados cristãos para o socialismo, que vão se colocar à esquerda do Partido Socialista, mas que são um grupo relativamente pequeno. Pronto, e depois o grosso, sobretudo a norte do país, isso é muito evidente também nas primeiras eleições, as zonas de maior influência histórica, não é? Portanto, historicamente, o catolicismo não teve a mesma influência no país todo. É mais marcante no norte do país do que era no sul, por razões
Olha, que mais uma vez o Orlando Ribeiro também explica. E com a Rádio Renascença é aquele momento em que isto se quebra. Portanto, e isso torna violento mesmo. E a violência até começa em Lisboa, com cercos ao patriarcado, portanto, manifestações em frente na Rua Ivans, que é a rua onde fica a Rádio Renascença. Portanto, confusões, há fotografias dessas confusões todas. Bem, há essa manifestação, uma manifestação pacífica, e depois uma parte dos manifestantes dirige-se à sede do PCP. E há um deles que são bastantes, não é? Portanto, são dezenas de milhares, mas é uma parte pequena deles. Quer dizer, quando digo, se tens dezenas de milhares, bastam ir 1.000 ou 2.000 para serem imensos nos dias, imensa gente. E há um que sobe e arranca a bandeira. E nessa altura vêm tiros de dentro da sede do PCP. Portanto, tiros de caçadeira. Portanto, não há, acabam por haver alguns feridos, não sei se algum deles dos tiros, mas isto é o ambiente que se vive. E este ambiente também há muita coisa ao contrário no sul do país. Portanto, literalmente. Portanto, estamos neste sentido, e a altura em que o equilíbrio de forças vira mesmo é a Assembleia de Tancos, a Assembleia do MFA em Tancos. Portanto, até aí, as Assembleias do MFA, sobretudo a partir do 11 de março, são Assembleias cada vez mais extremadas. Quer dizer, há aquela famosa, onde chega a ser pedida a pena de morte, essas coisas todas. Estes governos aprovam um tribunal especial para o 11 de março. Portanto, tribunais especiais também é uma coisa que fica logo... Quer dizer, não bastavam os tribunais existentes, tinha que haver um tribunal especial para o 11 de março. Mas são estas assembleias que elegem ou consagram o Conselho da Revolução cada vez mais, também mais extremado, até que chegamos a Tancos. E em Tancos é a Assembleia onde se vai discutir o documento dos 9. E antes, os moderados tinham vindo a pouco e pouco a ganhar terreno. Mas havia, repara, o país também aí estava muito dividido, porque tínhamos alguns dos membros do grupo dos 9 que eram comandantes, havia as regiões militares, e ser comandante de uma região militar era muito importante. Portanto, havia o COPCOM, que era a parte mais operacional, mas depois havia as regiões militares, e os comandantes das regiões militares tinham muito poder. E começam a haver manifestações e contra-manifestações conforme a orientação e o alinhamento desses comandantes. Por exemplo, no Alentejo está um militar alinhado com o grupo dos 9. Ele sofre pressões, há manifestações do PCP ou de pessoas ligadas ao PCP constantes. Em contrapartida, no Norte, nesta altura, ainda está Eurico Corvacho, que está ligado à extrema-esquerda. E há manifestações e contra-manifestações gigantescas no Porto, algumas delas violentas, com mortes, e até que Corvacho foi demitido, é substituído depois por outra figura que fica, onde também falhou o nome dele, Pires Veloso, que torna-se, enfim, Pires Veloso depois tem um existente helicóptero, mas é uma figura muito, muito, muito importante nesta altura. Portanto, tudo isto se debatia. E nessa Assembleia de Tancos, digamos, o setor mais à esquerda perde. Perde porque, entretanto, as Assembleias do Exército, de Força Aérea, a única Assembleia que é mais a favor da parte mais radical é a Assembleia da Marinha. Portanto, o Exército já tinha, na maior parte dos casos, alinhado com os 9, a Força Aérea, claramente, a Marinha aqui do outro lado, mas em Tancos é derrotado. E é interessante ler, ou recordar, o discurso de Vasco Gonçalves, que é longuíssimo. Vão ficando cada vez maiores ao longo do tempo. É longuíssimo, em Tancos. Portanto, há o tal discurso da Almada, que é muito importante. O Tancos já é no princípio de setembro. E aí, pronto, o equilíbrio de forças desequilibra para o lado dos moderados, e passado umas semanas temos o 6º governo, Pinheiro de Azevedo, e ainda vamos ter, entre 19 de setembro e o 25 de novembro, 2 meses de muitas manifestações e contra-manifestações, porque aqui havia tudo. Repara, neste período houve coisas que nós hoje até temos dificuldade de imaginar. Por exemplo, são constituídos movimentos de soldados em que eles se apresentam à imprensa
mascarados, como se fossem como a ETA. Cara tapada, sim. Como cara tapada, o SUV, Soldados Unidos Vencerão. E depois manifestam-se em Lisboa. Eu vi essa manifestação. Quer dizer, não participei nela, mas via passar à minha frente. Eram muitos? Eram muitos, pois. Tudo era muito, não é? Tudo era muito. O próprio PCP tem um momento de desorientação. Minimamente penalizá-los, apareciam logo as mães deles são entrevistadas, não é? Contra o castigo era ficar lá uns dias no quartel. Quer dizer, havia sempre um jornalista amigo para fazer uma reportagem. O PCP, que sempre teve uma enorme, e Álvaro Cunhal em particular, uma enorme frieza em todo este processo, portanto vai subindo a parada, mas ao mesmo tempo sendo muito pressionado pelos setores mais à sua esquerda, que também tinham muito poder de rua, apenas poder de rua, não tinham poder eleitoral nenhum, mas tinham poder de rua. O PCP chega a ter um momento de confusão, que é quando não era o Cunhal presente, era um outro dirigente, aceita participar numa coisa chamada FUR, que era uma frente de esquerda, com os outros partidos, e depois no dia seguinte sai logo. Portanto, no dia seguinte o Cunhal diz, calma lá, não podemos estar misturados com isto. Estamos a falar de um tempo em que um destes manifestos, destes movimentos militares, é escrito dentro de um quartel, com a participação na reunião do Carlos Antunes e da Isabel do Carmo, do PRP. Estamos a falar numa altura em que são roubadas armas, e no princípio de setembro, são roubadas armas do depósito de armas em Beirolas, portanto aqui em Lisboa, 10.000 metralhadoras, não são 20 armas, são 10.000, portanto, preparação de ambiente de guerra civil, é o que estamos a falar, e por um olha, também se chamava Fernandes, Capitão Fernandes, que depois passa à clandestinidade, e o hotel diz, estão em boas mãos. Quais eram essas mãos? Eram as mãos do PRP de Isabel do Carmo. Estavam à esquerda, porque ele acaba de chegar de uma viagem espetacular que tinha feito à Suécia, não é? Acompanhado de Rosa Coutinho, não é? E onde tinha de teorizar sobre a superioridade do nosso modelo revolucionário perante o Olof Palme. E depois ele disse-me, pronto, não tinha tido poucas comunicações, pois também é óbvio, na altura não havia telemóveis, não é? Mas que depois tinha percebido que as armas estavam à esquerda, portanto ele estava tranquilo, porque estavam em boas mãos. Pois. Eram só 10.000 mas ele tem ao mesmo tempo, o hotel comporta-se de forma muito errática, de facto. Porque às vezes apoia o Vasconcelos, depois tira-lhe o apoio, depois dá apoio, depois põe-se lá Costa Gomes, anda assim um bocadinho erraticamente. E ele próprio tem consciência disso. Depois de vir de Cuba, ele também vai a Cuba, mas vai a Cuba em julho ainda. Sim, depois de vir de Cuba... O Branco publicou aqui um texto, tem que dar conta. Ele, depois de vir de Cuba, diz uma coisa extraordinária, que é assim, eu tinha pouca formação política, porque se tivesse mais formação política podia ser como o Fidel Castro. Sim. Quer dizer, é claramente um modelo que está na cabeça destes militares nesta altura. E não eram apenas estes, havia alguns com mais formação política, como é o caso de Vasconcelos. Vasconcelos tinha lido tudo. O autor deste livro, o companheiro Vasco, é um jornalista, Carlos Coutinho, que foi, antes de ser jornalista, talvez tenha havido um período de coincidência, era militante do PCP e foi membro da ARA. A ARA era aquele grupo que fazia armado do PCP, mesmo na véspera do 25 de Abril. Depois vem jornalista do século, depois do Diário. O Diário é o jornal do PCP, pronto. A seguir já ao 25 de Novembro, quando o PCP perde o controle que tinha do resto da imprensa. E este Carlos Coutinho conta os livros da biblioteca quer dizer, diz que faz entrevista, isto é baseado inicialmente, uma boa parte disto é uma longa entrevista com Vasconcelos, que ele faz em casa dele. Sim. E é conhecida, é famosa a biblioteca de Vasconcelos, não é? Já vi imagens. Sim, é uma biblioteca muito grande e muito marcada por isto tudo. Aliás, o próprio Vasconcelos várias vezes se refere ao que tinha ou não tinha lido Lenin. Portanto, em concreto Lenin. Lenin que é chave, porque Marx e também o PS, também o PSD, chegavam lá. Lenin é que faz a clivagem. É a revolução, não é? Faz a revolução, é que faz a clivagem para o modelo de vanguarda, que no fundo é um modelo do discurso de Almada. Quer dizer, nós temos que ir à frente, nós não podemos ceder, é assim que isto se faz. Os outros estão baralhados, estão confusos, mas nós vamos à frente, vamos obrigar a que isto aconteça. Portanto, era assim que se vivia.
felizmente, apesar de tudo, os 9 voltam a dar isto algum balanço, algum equilíbrio, e com base naquilo que depois se passa primeiro nas bases de dentro dos quartéis, onde eles vão ganhando a maioria, e depois até a tal Assembleia de Tanques, onde o Conselho da Revolução os 9 voltam ao Conselho da Revolução e saem do Conselho da Revolução os militares mais radicais, o Corvaz, por exemplo, até essa Assembleia. Depois, a partir daqui, entra o sexto governo volta a ter os partidos todos, incluindo o Partido Comunista, mas volta a ter o PSD, volta a ter o PS, sobretudo aqui o importante é o Partido Socialista nesta altura, e depois já vamos a caminho, enfim, ainda se passa muita coisa na Grande Lisboa e no país todo, portanto, a certa altura percebe-se que está tudo mesmo partido, não é? Portanto, barricadas a meio do país, a certa altura os jornais do Sul não chegam ao norte porque as carrinhas são assaltadas. É um tempo onde os jornais no Porto vinham de Lisboa em carrinhas. Portanto, não há... Eu lembro-me de ser ainda, eu não era só miúdo, mais tarde, de ir na antiga Nacional 1, não havia autoestrada, e de repente éramos ultrapassados por uma carrinha que conduzia nem louco, portanto, porque era preciso chegar depressa. E lembro-me que, inclusive, o meu pai, quando vinha vir essas carrinhas, chegava-se para o lado, para elas passarem. Porque era uma emergência, era uma função. Não, quer dizer, porque era assim que funcionava, mas lá não era preciso ser na Revolução, era em qualquer período. Assim, era assim que as coisas funcionavam. Era um serviço. Em concreto, de um carro muito comum na época, que eram os Peugeot 504, que eram as carrinhas assim grandes, que tinham uma caixa de carga grande atrás. Tornou-se um dos carros mais comuns em África durante muitos anos. Um carro muito resistente. E era assim que as coisas ficavam. E nesta altura, havia alturas em que ali, para a altura do Rio Maior, não era obrigatoriamente por aqui, porque às vezes as carrinhas estavam a fintar o caminho das barreiras. Mas isto chegou a este ponto. Felizmente, para nós todos, houve muitos momentos em que isto podia ter derrapado. Podia ter havido um acidente feito derrapar. Sim. Os acidentes que houve... Um rastilho. Um rastilho forte. Nunca foram... Porque houve muitos episódios violentos, mas nunca ao nível de ter feito isto ir para um ponto de derrapagem que podia ter acontecido.